Tá, então, eu vou começar do começo. O universo é muito, mas muito grande. No último vídeo eu falei sobre o Big Bang e sobre uma coisa bem cabulosa que aconteceu. O universo cresceu de muito menos do que 1 milímetro de tamanho para mais de 10 anos-luz em muito menos que um segundo. Tá, mas peraí, 10 anos-luz não é a distância que a luz demora 10 anos para percorrer? É sim. E a velocidade da luz é a velocidade máxima que as coisas podem chegar, certo? Certo. Então ele expandiu mais rápido do que a velocidade da luz. É. Tá, mas então e as coisas que estavam nessa parte que estava expandindo? Elas se moveram mais rápido que a luz? Depende. Ou, como dizem na física, depende do referencial. Quanto mais longe duas coisas estavam uma da outra, mais rápido parecia que elas estavam se afastando entre si. Tá bom, para ser mais direto, sim. E não. É que assim, a velocidade da luz é o limite que as coisas podem se deslocar no espaço. Mas nesse caso, era o espaço em si que estava se expandindo. Era o próprio espaço que estava aumentando a distância entre as coisas. O resultado é o mesmo. As distâncias aumentam. Como se as coisas tivessem se movido. Mas elas não se movem. O modo que as coisas acontecem é diferente. E para esse modo, a gente não conhece nenhum limite de velocidade. Aliás, não é como se isso tudo não estivesse acontecendo até hoje. As galáxias mais distantes que já foram observadas, para a gente, parece que estão indo para longe de nós mais rápido do que a luz. E isso é possível porque o universo ainda está se expandindo, inclusive está aumentando a velocidade. Então, assim, se a expansão é o aumento das distâncias, então quanto maior for a distância inicial, mais rápido essa distância vai aumentar. Então, por exemplo, imagina assim, digamos que a expansão é tipo meio centímetro por hora. Então, se você tem uma distância de 1 centímetro, daqui a 1 hora ela vai ser 1,5 centímetros. Mas se você começa com 2 centímetros, daqui a 1 hora você vai terminar com 3. E se você começa com 10, depois de 1 hora você vai terminar com 15. Ou seja, um negócio que estava só 1 centímetro de distância, parece que andou meio centímetro só. Mas o negócio que estava 10, parece que andou 5. E o negócio é que o nosso universo é muito grande. Tão grande que essa expansão vai se acumulando até chegar em valores absurdos. Tá, vamos lá. Vai ter bastante conta agora, mas eu vou arredondar tudo. A taxa de expansão do universo é mais ou menos 70 km por segundo para cada 3 milhões de anos-luz. E um ano-luz, como agora a gente já sabe muito bem, é a distância que a luz demora 1 ano para viajar. E isso dá uns 9 trilhões de quilômetros e meio. Vamos deixar arredondado para 9 trilhões de quilômetros. 3 milhões de anos-luz vezes 9 trilhões de quilômetros dá 27 quintilhões de quilômetros. E isso significa que a cada 27 quintilhões de quilômetros surgem 70 novos quilômetros por segundo. Ah, mas espera aí, então quantos quilômetros que tem o universo? Para a gente saber mais ou menos quanto que está aparecendo por segundo. Bom, o universo observável tem 91 bilhões de anos-luz. Então, se a gente pegar 91 bilhões e multiplicar por 9 trilhões, dá para entender que o universo é bem grande. Dá quase 900 desgraçadilhões de quilômetros. Basicamente, tem muito, mas muito mais quilômetro aparecendo do que a luz consegue viajar nesse mesmo tempo. Inclusive, para medir a taxa da expansão do universo, tem 2 métodos atualmente. O problema é que eles não se casam. Um dá um resultado e o outro dá outro resultado. Um dá 74 km por segundo e o outro dá 67 km por segundo. Eu arredondei os dois para 70 para a gente poder brincar um pouco. Bom, eu acho que é uma boa hora para falar sobre a escala do universo. Normalmente, quando se fala sobre a escala do universo, chega uma hora que você começa a jogar uns números que é meio difícil de entender eles, de tão grandes que eles são. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar uns números que são meio difíceis de entender de tão grandes que eles são. Não tenho o que fazer. A escala cósmica é muito absurda. A gente não tem nada que a gente consiga realmente comparar com as distâncias interestelares, ou intergalácticas, ou cósmicas. Tá, vamos lá. A distância entre a Terra, que é esférica, e a Lua, ela varia bastante conforme a órbita da Lua.
Mas vamos pegar a média de 385 mil quilômetros. Se você fosse dirigir da Terra para a Lua a 100 km por hora, sem parar nenhuma vez nem para usar o vaso, você ia levar 160 dias. Tá, não é tanto assim, né? Assim, sei lá, dependendo, se fosse um trailer, né, com tudo dentro ali, uns suprimentos, um banheirinho, de repente dava, né? Uma viagem longa, mas dá. Metade de um ano. Agora, para dirigir da Terra até Vênus, que é o planeta mais próximo de nós, você demoraria 47 anos. Para ir até Marte, 89 anos. Para ir até o Sol, 171 anos. Mas o bronzeado ia ser fenomenal, eu estou precisando, inclusive. E para Plutão? Para chegar em Plutão, você levaria mais de 4.800 anos. Vamos aumentar isso um pouco. A estrela mais próxima do Sol é Próxima Centauro. Ela fica um pouco mais de 4 anos-luz de distância daqui. E isso significa uns 46 mil anos de viagem. Tanto o Sol quanto o Próximo Centauro são parte da Via Láctea, que é a nossa galáxia. A Via Láctea tem mais de 100 bilhões de estrelas. Então, se você tentasse ir de uma ponta para outra a 100 km por hora, você ia levar 1,5 trilhão de anos. É muito mais do que a idade do universo, que está em 14 bilhões de anos. Se bem que tem umas controvérsias aí sobre a idade do universo, eu vou falar no próximo vídeo. Agora, dentre as galáxias, tem de vários tipos. Tem menores, tem maiores. Vamos considerar as galáxias que são mais ou menos do tamanho da Via Láctea. A mais próxima é Andrômeda. Para ir até lá de carro a 100 km por hora, você levaria 27 trilhões de anos. Agora, o engraçado é que Andrômeda está vindo na nossa direção a 700 mil km por hora. E ela vai chegar na Via Láctea daqui a uns 4 bilhões de anos. Ou seja, é literalmente mais rápido esperar ela chegar do que tentar ir para lá com o carro da firma. Agora, para ir até a galáxia mais distante que já foi observada, que é a GNZ11, ela fica a uns 32 bilhões de anos-luz daqui. Então, para isso, a gente ia demorar 347 quadrilhões de anos. Tá vendo como aqui eu já estou jogando números que são difíceis de entender? Tá, mas espera aí. Então eu já entendi que no total o universo se expande até mais rápido do que a luz, dependendo do lado que você está olhando. Mas, se o universo tem 14 bilhões de anos de idade, como é que a gente consegue enxergar coisas que estão a 32 bilhões de anos-luz de distância? Quer dizer, não ia demorar 32 bilhões de anos para chegar na gente? Bom, a explicação para isso é a expansão do universo. Lembra que eu falei que está aparecendo mais espaço do que a luz consegue percorrer? Então, essa luz, que parece que veio de 32 bilhões de anos-luz de distância, na verdade, quando ela foi emitida, ela estava muito mais próxima da gente. O que acontece é que a gente consegue calcular que hoje essa galáxia está a 32 bilhões de anos-luz de distância. Mas essa luz que está chegando na gente, na verdade ela começou a jornada muito mais perto do que isso. Só que conforme o universo foi expandindo, a distância que ela teve que percorrer para chegar na gente foi muito maior. Acabou sendo uma distância de 14 bilhões de anos-luz. É como se cada 3 passos que ela desse para frente, a distância que ela tem que andar aumenta em 1. E é por isso que existe esse termo que é o universo observável, que é uma esfera ao redor de nós que tem um raio de 46 bilhões de anos-luz. Ou seja, as coisas mais distantes que a gente consegue observar estão a 46 bilhões de anos-luz. Mas fora dessa esfera, simplesmente não deu tempo da luz chegar na gente ainda. E dessa região, nesse limite, o que chega na gente é muito fraco, é uma luz quase invisível. É o que a gente chama de desvio para o vermelho. Porque a luz visível ela vai se tornando cada vez mais vermelha, vai se tornando outros tipos de radiação, cada vez menos energéticos, até um ponto que hoje a energia dessa luz é tão baixa que é muito difícil de detectar. Tá aí, o que é que a gente vê se a gente olha para essa barreira, para esse limite, exatamente 46 bilhões de anos-luz de distância? O que é que a gente vê? A gente vê um negócio chamado radiação cósmica de fundo. Ele é o resquício do brilho do nascimento do universo.
Lembra que o universo, por alguns milhares de anos, o universo não era transparente, ele era opaco, ele era formado inteiro de plasma. O que a gente enxerga quando a gente olha para essa distância é o brilho dessa época. Bom, tem gente que fica triste quando começa a pensar sobre o quão grande é o universo e quão pequenos nós somos dentro do universo. Mas eu prefiro pensar que, na verdade, nós somos parte dessa coisa gigantesca. Nós somos pequenos, sim, mas nós somos parte de uma coisa muito, muito grande, muito maior do que nós. Nós somos a parte do universo que pensa sobre o universo. Nós somos o cosmo lógico. Até a próxima.